Quando a gente fala, deixa eu só passar todos que aí fica mais fácil. Quando a gente fala nesse espalhamento, é bom a gente imaginar o seguinte, vamos tentar ilustrar aqui um outro aspecto que eu acho que é importante, né? Eu não falei do infravermelho médio ainda, mas eu já vou voltar lá, porque nós estamos falando visível, infravermelho próximo, vamos voltar no infravermelho médio. Deixa eu só concluir uma coisa interessante aqui, que tem a ver com a transmitância da folha, que eu acho que esse é o momento oportuno. Olha, aqui eu estou representando por essa seta aqui, 100% da radiação que chega numa única folha. Então, como a gente viu, se for da região do infravermelho próximo, grande parte dessa radiação ela é refletida. A gente viu que aquele patamar aqui ele é bem elevado, né? Mas também grande parte da radiação ela é transmitida através da folha. Então, praticamente 50% é refletido, como 50% da radiação é transmitido, né? Tudo bem. Se a gente tivesse uma segunda camada de folhas, a gente colocasse uma outra folha aqui embaixo, essa metadezinha que escapou, que foi transmitida através da folha, tem a chance agora de ser refletida por essa primeira camada, quer dizer, praticamente 50% deste, que é os 25% desse, pode atravessar a folha, refletir e assim por diante. Quer dizer, quanto mais camadas você coloca, maior é o espalhamento. Isso é importante porque, assim, quando vocês vão por exemplo, vocês caminham dentro de uma floresta, a sensação que você tem é de que você está protegido da radiação eletromagnética. Claro, no visível você está. Por quê? Porque as folhas absorvem muito a radiação do visível, né? Agora, se você pudesse observar a floresta na região do infravermelho próximo, a sensação que você teria é de que aquelas folhinhas são como se fossem painéis espalhando radiação. Elas são extremamente brilhantes e espalhando radiação. Você não está protegido da radiação na região do infravermelho próximo, que não tem nada a ver com a região do termal. É bom não confundir isso, porque muitas falam infravermelho é termal. Não, tem a região do infravermelho óptico, não tem nada a ver com a região do termal, não tem nada a ver com temperatura, mas você vai estar recebendo essa energia de qualquer forma se você estiver dentro de uma floresta, né? Bom, nós estávamos falando do visível em infravermelho próximo e eu falei que tem um caso interessante com relação ao fenômeno de refração, né? E eu vou contar rapidamente um caso interessante que acho que ilustra bem, que eu gostaria de deixar registrado. Quando eu era estudante, eu costumava andar de noite no campus da universidade e um dia eu sentei numa escadaria de um prédio e na minha frente tinha um plantio de eucaliptos, né? Bem na frente, mas bem à distância, uns 500, 600 metros. E, coincidentemente, existia uma estrela que estava bem na tangente entre o limite superior das copas e o céu, né? Então você tinha ali aquela estrelinha brilhando bem ali no limite do dossel do eucalipto. E eu, de repente, observando aquele astro, eu percebo que ele se esconde atrás do eucalipto e volta. Depois ele vai para cima e volta. Vai para o lado, volta, se esconde de novo. Falei, pô, eu não costumo beber, né? Alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Depois de muitos anos, eu já trabalhando no INPE, eu perguntei a alguns colegas da astrofísica o que era aquilo, né? Eu estava vendo demais ou era verdade aquilo, né? E eles explicaram para mim que dependendo da composição atmosférica, né, da composição química da atmosfera, naquele momento que eu estava observando, e dependendo dos comprimentos de onda que aquele astro estava emitindo ou refletindo, eu teria a sensação, quer dizer, existiria um fenômeno de refração, mais intenso ou menos intenso. Então o que eu estava vendo, na verdade, não era o astro que se movia, mas era a radiação que vinha dele, né, um feixe de luz que sofria desvios. Assim como a régua, que eu acabei de comentar agora do balde, assim como a radiação que trafega dentro da folhinha, né? Bom, voltando a esse gráfico aqui, esse esquema, a gente tem esse outro gráfico que, na verdade, ilustra um pouco do que está aqui. Então, à medida que eu coloco camadas de folhas, nós estamos falando de uma folha só, aí estamos falando de duas folhas sobrepostas, né? Se eu colocar mais uma terceira camada de folhas, eu vou ter um aumento sempre
né? Vou ter um aumento quase que exponencial da quantidade de energia que é refletida. Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui vamos ver de novo, comprimento de onda, reflectância, da mesma forma que nós tínhamos antes, região do visível, infravermelho próximo, infravermelho médio, né? Aqui pigmentos, aqui estrutura interna. O que está acontecendo à medida que eu coloco, aqui nós estamos colocando, não dá para ver ali, né? A legenda desapareceu, mas o que eu tenho aqui na verdade são camadas de folhas, vou aumentando o número de camadas. Então, eu tinha uma camada só de folhas, coloquei uma segunda camada de folhas, olha o que aconteceu com o brilho no infravermelho próximo. É por conta desse fenômeno aqui. À medida que eu coloco mais folhas, eu aumento a probabilidade de ter também um aumento no brilho. Mas percebam que esse aumento, à medida que eu vou colocando mais camadas, 1, 2, 3, 4, 5 camadas, esse aumento começa a ficar cada vez menor. Até um certo ponto que eu posso colocar muitas camadas de folhas e não há aumento nenhum nesse brilho. Tá? Esse é chamado ponto de saturação. Então vocês vão falar assim para mim, bom, então peraí, deixa eu pensar. Como que seria isso na prática? Então se eu tiver, por exemplo, um cultivo de soja, né? Eu plantei as sementinhas e estou regando, dali começaram a aparecer as primeiras folhinhas. O que vai acontecer se eu estiver monitorando esse cultivo de soja nos primeiros momentos da vida desse plantio? Eu vou perceber que o brilho na radiação do visível, a reflectância, vai diminuindo. À medida que as folhas foram sendo introduzidas dentro da cena que eu estou observando, o brilho vai caindo na região do visível. O que vai acontecer com a região do infravermelho próximo? Ele vai subir, porque vai ter um maior espalhamento, né? Então, na verdade, a dinâmica que eu esperaria é essa. Eu não consigo ver nada no visível. É por questão de escala, mas na verdade o que você vai observar se eu fizer... Esse daqui na minha mão estou representando a dinâmica de brilho na região do visível. E aqui na região do infravermelho próximo. Existe um degrau, né? Como a gente vê aqui, ó, visível, infravermelho próximo, mais alto. À medida que a cultura cresce, ou a vegetação se desenvolve, vai emitindo mais folhas, eu vou esperar que haja uma diminuição na região do visível e um aumento na região do infravermelho próximo. Isso vai acontecendo até um certo ponto onde atinge-se o ponto de saturação, onde você pode colocar mais folhas à vontade ali, que nem no visível e nem no infravermelho próximo você vai notar diferenças, né? Isso é importante no estudo da vegetação porque se só o índice de... Perdão, eu estava falando em camadas de folhas, né? Como que a gente estima a quantidade de folhas que são colocadas ou retiradas de uma cultura ou de uma formação florestal, enfim, da vegetação? A gente não fala em camadas de folhas, a gente fala no índice de área foliar, que é uma relação da quantidade de área de folha de uma única face pela área no terreno. Então, se vocês imaginarem que eu tenho 1 metro quadrado no terreno, se eu pegar a vegetação que se desenvolve nesse 1 metro quadrado, tirar todas as folhas e medir todas essas folhas, eu vou ter uma quantidade total de área de folha por área no terreno. Isso é chamado, então, índice de área foliar, que é adimensional. Metro quadrado por metro quadrado é adimensional, tá? Então, nós não falamos em camadas de folhas, mas nós falamos no índice de área foliar, que é um parâmetro biofísico extremamente importante em diversas aplicações. Na agronomia se estima a produtividade agrícola através do índice de área foliar. Então, o agrônomo vai a campo, mede ou estima o índice de área foliar da cultura em diferentes fases do desenvolvimento dela para estimar a produtividade dela. Eu posso fazer isso através de um dado radiométrico, como é um dado de reflectância, um dado de radiância, enfim. Eu posso usar o sensoramento remoto para estimar o índice de área foliar e, a partir daí, estimar a produtividade da cultura. Isso é uma aplicação também interessante. Bom, se a gente fosse representar, então, aquela dinâmica que eu comentei no gráfico, ou com as minhas mãos, à medida que você aumenta a quantidade de folhas, você diminui o brilho, a reflectância no visível e aumenta no infravermelho próximo, né? Eu poderia representar isso dessa forma. À medida que eu aumento a quantidade, vamos por aqui, à medida que eu aumento a quantidade de folhas, a reflectância diminui até um certo ponto, como eu estava falando que é o tal ponto de saturação,
E o contrário acontece no infravermelho próximo. À medida que eu aumento a quantidade de camadas, eu também atinjo um ponto de saturação que é mais tardio. Isso é importante também. Tardio significa assim, vamos supor, eu aumentei a quantidade de folhas na minha cultura, eu tenho uma diminuição no visível, aumenta o infravermelho próximo, aumenta mais um pouquinho, diminui o infravermelho próximo, o visível, aumenta o infravermelho próximo, até chegar a um ponto que no visível isso aqui estabiliza, mas o infravermelho próximo ele continua aumentando, até atingir o ponto de saturação, ele é um pouco mais tardio. Eu gosto de representar essa dinâmica com esse degrau que eu estou representando com as minhas mãos, porque esse degrau ele é muito importante quando a gente fala sobre índices de vegetação. Índices de vegetação são operações matemáticas que as pessoas que são mais familiarizadas com o uso de sensoriamento remoto, especialmente em vegetação, eles gostam muito desses índices porque, se vocês imaginarem que, por tudo que eu falei até agora, à medida que a cultura se desenvolve, à medida que aumenta a biomassa da vegetação, ela é mais vigorosa, que ela funciona melhor, se você tem o índice de vegetação, explora exatamente esse degrau. Quanto maior for esse degrau, maior vai ser o valor de um índice. E esse valor do índice normalmente é associado a um parâmetro qualquer de quantidade, produtividade, quantidade de matéria seca, da vegetação na parte aérea, enfim, eles fazem uma série de relações, mas que a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo que eu falei até agora pode induzir vocês a acreditar que tudo depende do índice foliar, mas nós vamos ver que não é bem assim. Só para concluir essa questão que eu estava comentando sobre a interferência em cada região espectral, quando nós tínhamos pigmentos, de novo, pigmentos na região do visível, estrutura interna na região do infravermelho próximo, e quem é que explica a forma da curva na região do infravermelho médio? É a quantidade de água dentro da folha. E aqui nesse gráfico a gente pode ver bem isso. Essa curva cheia, quer dizer, com a linha cheia, representa a folha verde sadia funcionando plenamente, sem problema algum. À medida que eu vou tirando água, e essas curvas acima dessa curva cheia estão mostrando isso, à medida que eu tiro água, aqui é 100% de água, não é zero, é 100%. 66, 100, assim por diante, até chegar com a folha praticamente seca, né? Então, 100% de água e vou retirando água. Vocês estão percebendo que, vamos prestar atenção só aqui nessa região por enquanto, que é a região do infravermelho médio, né? A gente nota que esses vales aqui, eles começam a se deformar até ficar praticamente quase não detectáveis, né? Mas de forma geral, o que está acontecendo dramaticamente é um aumento do brilho, quer dizer, você vai tirando a água da folha, você vai percebendo um aumento da reflectância, porque a água é o grande vilão, quer dizer, o que explica a absorção da radiação nessa região espectral. A água dentro da folha, não é a água fora da folha não, a água dentro, tá? Bom, mas o que vai acontecer como consequência da saída da água? Então, o que a gente está vendo aqui? O que a gente poderia concluir da estrutura interna baseada nessa dinâmica aqui da reflectância na região do infravermelho próximo, né? O que está acontecendo aqui, na verdade, não sei se vocês lembram do início da nossa conversa, é de que à medida que você tem uma estrutura interna mais lacunosa, você tende a aumentar a reflectância, né? Então, nesse caso que a gente trabalhou com folhas de milho, o que aconteceu foi que à medida que eu tirava a água da folha, como consequência dessa saída da água, você tinha aquela estrutura interna da folha se tornava as células mais prismáticas e ofereciam então mais chance da radiação espalhar, né? Então aumenta esse patamar por conta dessa mudança da estrutura interna que se tornou mais lacunosa em relação à folha verde sadia, né? E o que eu poderia dizer da região do visível? A gente nota que aquele pico que estava aqui, essa aqui é a região do verde, que é a região do vermelho. Aquele pico que estava aqui no verde, ele começa a surgir um pico agora que vai se deslocando para a região do vermelho. Ora,
é a nossa experiência diária, né? Se você pegar, até eu brinco com os alunos, eu falo que tem um momento de romantismo, né, do curso. A gente fala assim, você pegar uma folha, ou a namorada dá uma folha, você fala assim, vou guardar esta folha para sempre, né? Então você põe essa folha verde dentro de um livro, ela vai ficar com o tempo amarelada. E no final, quando ela acabar de secar totalmente, ela vai ficar com que aparência? Amarronzada, amagentada, né? Que seria exatamente essa última curva, onde você tem, olha, uma certa quantidade de verde e uma grande quantidade de vermelho. Se você somar essas duas cores, você vai ter uma coisa mais ou menos amarronzada, amagentada, né? Que é a folha seca. Então você já pode falar isso para sua namorada, seu namorado, né? Quando você der uma folha, você vai falar, olha, vai haver uma degradação dos pigmentos, que vai tornar então a reflectância no visível cada vez maior, predominantemente para a região do vermelho e assim por diante. E você pode até falar, se você quiser ser um pouco mais sofisticado, que na região do infravermelho próximo, você vai ter uma alteração da estrutura interna, que ela vai se tornar mais lacunosa, né? Então ele vai espalhar mais na região do infravermelho próximo. E no infravermelho médio, você pode falar, consequentemente, quer dizer, como consequência dessa história toda, a água saindo, obviamente, como a água é o que explica a resposta espectral nessa faixa espectral dentro da folha, a saída dela vai fazer com que ela também aumente o seu brilho. Então, depois disso, um ou outro vai pedir o divórcio, não vai querer nunca mais saber de namorar com você, e assim por diante. Bom, então aqui a gente conclui essa primeira etapa, assim, ainda vou falar um pouco mais sobre folha isolada, mas essa parte é importante porque fundamenta aquilo que eu estou mostrando nesse gráfico, que seria o grande sonho, né, que talvez seja que intuitivamente as pessoas que não trabalham muito com isso, mas que imaginam que algo assim poderia ser possível, né? Então o que eu tenho aqui nesse gráfico? Eu tenho 4 espécies vegetais, algodão, sorgo, tomate e citros, né? E tenho curvas espectrais de reflectância, comprimento de onda, para cada uma delas. Então vocês falam, nossa, que bacana, quer dizer que é possível ter diferenças espectrais para as espécies e assim individualizá-las, né? Quer dizer que eu poderia imaginar que o citrus, que é essa linha cheia aqui, ele tem uma característica espectral diferente do tomate, do sorgo e do algodão. Olha, isso é o grande sonho, quer dizer, isso é uma coisa que todo mundo esperaria, é o que as pessoas acham que é possível, o que ter uma assinatura espectral. Essa é uma grande bobagem, quer dizer, isso aqui só acontece de uma forma experimental e talvez nunca mais se repita. Então, essa curva aqui, elas foram obtidas, essas 4 curvas, na verdade, em condições experimentais. Não se fala nada sobre a idade da folha de citros, a condição fisiológica da folha de citros, em que ambiente ela se desenvolvia, grau de umidade e assim por diante, né? Se algum desses fatores mudar, a curva espectral vai mudar. Então, imaginar que nós vamos ter uma curva, uma assinatura espectral dos citros e que eu possa diferenciá-los de outras espécies, isso é uma grande bobagem. Então, o vegetal, assim como outros seres vivos, né, eles são plásticos, eles se adaptam, eles respondem, eles mudam o funcionamento deles, enfim, eles mudam a morfologia para se adaptar ao meio. Então, qualquer mudança na morfologia, na fisiologia, como a gente viu, interfere na curva espectral. Então, não é possível estabelecer uma biblioteca espectral onde a gente vai ter assinaturas que vão tipizar ou tipizar assim, ó, isso aqui é tal, isso aqui é citros, isso daqui é tomate, isso daqui é algodão. Esqueçam, isso é uma grande bobagem. Para que a gente faz esse tipo de experimento? Para um conjunto de dados específicos, a gente consegue diferenciar. Então, para aquele trabalho, a gente não caracterizou uma assinatura espectral, mas a gente conseguiu medir a reflectância de folhas de citros, tomate, sorgo e algodão em determinada condição de laboratório que permite a diferenciação entre elas. Ou associar essas curvas a quantidades outras, por exemplo, associar essas curvas à quantidade de pigmentos, que de repente para mim é importante saber.
a diferenciar, por exemplo, os citros do tomate crescendo no mesmo ambiente, por que eles funcionam diferente? De repente um fisiologista vegetal tem esse interesse e ele pode estimar isso através de uma curva espectral. Então, mas é um trabalho localizado que só serve para aquele momento. E ainda, lá no início da minha apresentação, eu chamei a atenção de vocês para o que era a radiância, como que o sensor mede, o que ele está medindo na verdade. Ele está medindo a radiância de uma determinada porção do objeto ou de uma superfície qualquer. Aquela medida, ela é dependente de condições geométricas também. Por exemplo, é fácil, vamos apelar para a intuição. Se vocês pegarem uma folha e colocarem sobre uma mesa e iluminarem essa folha com uma fonte de iluminação qualquer, uma lâmpada, e vocês começarem a olhar essa folha de diferentes ângulos, mesmo iluminada na vertical, a folha está parada numa mesa e você começa a olhar essa folha de diferentes ângulos, só com o seu olho. Você vai notar que o brilho dessa folha muda. Então imagine que você coloca um sensor olhando essa folha com um certo ângulo. Ele vai obter uma curva espectral. Se você mudar a posição desse sensor olhando para a mesma porção da folha, essa curva vai mudar. Então, essa curva que vocês estão vendo, ela não é só dependente das características físico-químicas da folha, mas também das condições geométricas de obtenção dela. Então não existe uma condição, uma possibilidade de você fazer uma assinatura, mas você vai poder medir a reflectância de uma folha ou estimar para uma dada condição geométrica. Tá? Então sempre é bom lembrar disso para a gente não ter aquela ilusão de que você vai ter um dia uma biblioteca espectral onde você possa se fundamentar para comparar um dado seu com a biblioteca. Isso daí é uma grande bobagem. Você pode montar sim uma biblioteca para os seus dados e comparar com os seus dados, mas não pode tentar ou imaginar que isso vai ser aplicado universalmente. Bom, como eu falei, nós tínhamos então uma abordagem que podemos incluir só folhas isoladas, mas também podemos incluir agora os dosséis. Isso talvez seja o mais importante. Quando eu falo dossel, repetindo, eu estou falando um conjunto de plantas que formam ali, por exemplo, uma floresta, que formam um plantio de eucalipto, ou que formam um plantio de trigo, soja, assim por diante. Então é um conjunto de plantas, que é o que mais a gente trabalha. Não trabalha com uma folha, a gente trabalha com um monte de plantas, né? Então, o que eu estou questionando aqui é como que tudo isso que nós discutimos agora pode ser projetado sobre o estudo de reflexão ou da energia sobre um dossel, um conjunto de plantas, né?